Nossas saudações fraternas a todos vocês que estão nos acompanhando neste momento. Jesus, Judas e jornais. Esses são os subtemas que nós vamos tratar hoje no quadro Reflexões de A a Z. Segundo a palavra dos Espíritos Instrutores, Jesus foi o maior modelo, mais completo de perfeição espiritual que já passou pela Terra. Infelizmente, passados mais de 20 séculos, nós continuamos ainda muito distantes da prática de seus ensinamentos e às vezes até parece que estamos nos afastando mais. Humanidade insensível, egoísta e escrava do materialismo. Ainda assim, nós temos que persistir conosco mesmo e com os outros dentro do possível, respeitando o livre-arbítrio de cada um, para reverter essa situação. Retomar o persistir no caminho do bem, do amor, da paz e da fraternidade. Por coincidência alfabética, junto de Jesus aparece a figura controversa de Judas. Teria ele feito o que fez por uma deliberação da sua vontade ou somente atendeu a um ditame superior, alguma espécie de determinismo, uma imposição para talvez o cumprimento de uma determinada profecia? Falaremos também aqui, melhor dizendo aqui, sobre a importância dos jornais e revistas, no caso aqui nos referindo aos periódicos espíritas. E na pergunta do Espiritismo responde os mecanismos envolvendo na faculdade de pintura mediúnica. Começa agora o Diálogo Espírita. Nosso quadro Reflexões de A a Z hoje vai falar sobre Jesus, Judas e jornais, tudo com J, né? Deu para perceber, é a nossa sequência que a gente vem trazendo de outros programas já. E vamos começar com Jesus, nosso mestre maior. Hilde, sua introdução sobre esse subtema. Jesus, né? Nosso mestre, modelo, guia. Não é tão fácil assim falar sobre Jesus. Diria que para nós é muito mais cômodo até falar sobre os seus ensinamentos, sobre a sua vivência como exemplo para que nós o seguíssemos. Nas obras espíritas nós vamos ver que a espiritualidade nos traz e responde muitas questões, entre elas que ele é aquele sob a autoridade de Deus que aqui esteve para trazer os ensinamentos, exemplificando na sua vida para nos mostrar qual seria o caminho para a felicidade, né, Mariana? Sim, e é bem interessante que ele vem exemplificar, vem mostrar que através da humildade, do amor, é o caminho para a nossa evolução espiritual. Muitas vezes nós escutamos outros segmentos, pessoas falam, Jesus está voltando. Mas ele nunca foi embora, ele sempre esteve conosco. Então, quando nós falamos assim, Jesus está voltando, então nós devemos pensar assim, tá, e se ele chegar amanhã, como que eu estou? Se ele é um modelo de perfeição, de amor, será que eu estou preparado para recebê-lo? Será que eu estou fazendo o mesmo percurso que ele fez no meio em que eu estou inserido? Uma pergunta para cada um de nós, né? Do nosso comportamento, de que forma nós receberíamos Jesus, porque há tantos séculos, né? Há tanto tempo ele aqui esteve conosco, como falamos nessa exemplificação, e nós percebemos, né? Temos que trazer para nós a responsabilidade de que ainda estamos distante da caminhada proposta, né, do convite feito. Será que eu aceitei? Porque falar é muito fácil. Viver, né, trazer para a nossa rotina é o mais complicado. Será então que o que nós falamos, nós três aqui, por exemplo, será que o que nós falamos aqui está em consonância com a nossa experiência diária?
E aí é uma resposta que cabe única e exclusivamente para cada um de nós aqui e para vocês que estão aí do outro lado refletindo conosco. Pois é, Mariana, a pergunta é a seguinte: por que é tão difícil a gente ser cristão na verdadeira acepção da palavra, ou seja, de seguir os ensinamentos de Jesus, colocar em prática? Eu coloquei na abertura, né, 20 séculos, mais de 20 séculos, e a gente não conseguiu introjetar esses ensinamentos. É porque a distância entre nós e Cristo realmente é muito grande, ou era muito grande, ou é porque nós somos teimosos, os nossos vícios, os nossos defeitos são muito fortes e não deixa a gente, faz com que a gente permaneça à retaguarda e não tenha vontade de progredir. Como é que você vê isso? A questão está no nosso orgulho, né? Ele é muito enraizado ainda. Nós ainda somos muito imperfeitos. Realmente, Jesus é o modelo maior de perfeição que nós temos aqui na Terra. E nós ainda somos renitentes, né? Nós insistimos em continuar fazendo o errado. Quando nós vemos nas passagens evangélicas, lá em João, que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele está nos dizendo o quê? Que nós temos que nos despir desse nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Assim, quando nós tivermos essa clareza, nós iremos conseguir, sim, modificar. Mesmo tendo passado tanto tempo, tantos séculos, nós ainda temos a dificuldade, porque nós ainda estamos apegados à vida material. Lembrando, né, que a gente fala assim que a gente não aprendeu em 2000 anos, e não é só com a experiência dos outros, mas as nossas, porque no caminhar ao longo de várias reencarnações, em 2000 anos, todos nós devemos ter passado por algumas, né? E a gente está lá ensinando, se repetindo, e a gente não consegue colocar em prática. Bom, passando para o amigo, será? De Jesus, Judas? Será amigo? Eu fiz aqui, gente, um pequeno apanhado de fontes diversas, espíritas e até não espíritas, e vou colocar aqui no ar, depois a Hilde e a Mariana, certo, ainda vão ter um tempinho, elas complementam e podem até discordar do que eu estou colocando aqui. Mas eu estou colocando de uma maneira tal para dar uma ideia de como realmente essa figura é muito controversa. Os historiadores não chegam a um denominador comum a respeito de quem fez, e alguns atos de Judas até são colocados em dúvida se ele realmente praticou aquilo ou não. Então, vou direto ao ponto, né? Jesus, uma coisa que é colocada muitas vezes, que Jesus não teria traído, aliás, Judas não teria traído Jesus, porque Jesus já sabia que ia ser traído. É um raciocínio filosófico aí, talvez um pouquinho de sofisma, não sei, né? É questão para a gente pensar, né? Para a gente pensar. Mas o próprio Judas, segundo Humberto de Campos, no livro, que foi um espírito que se comunicava através da mediunidade de Chico Xavier, no livro Crônicas de Além Túmulo, nesse livro ele admite que traiu. Tá? Então, fica assim, se Jesus já soubesse que Judas o trairia, ele teria induzido Judas ao erro. Olha como é que algumas pessoas pensam, né? O quanto elas extrapolam. E Jesus, sabendo o fraco, conhecendo-lhe o caráter, também estava facilitando para que Jesus o traísse. É um raciocínio complicado, né? Mas vamos em frente. Nesse livro citado ainda, psicografado por Chico Eudice, em 1935, conta sobre o paradeiro de Judas. Pelo relato, após N reencarnações sofrendo, teve uma no século XV, foi traído, vendido, usurpado e queimado pela Inquisição. Quem foi? Joana d'Arc. Né? Isso ele não cita. O trecho que eu li do livro, porque eu não li o livro todo, ele não diz que foi Joana d'Arc, ele diz que aconteceu isso. Deduz-se que seria Joana d'Arc. A resposta do Chico Xavier no programa Pinga Fogo, da Rede Tupi, muito famoso, lá na década de 60, se não me falha a memória. Em resumo, Chico teria dito o seguinte: reencarnamos, muito interessante isso aqui, reencarnamos com tentações e tendências, mas se praticamos o mal, ainda que isso contribua para o resgate de outros, ou como peça de engrenagem na história de grupos ou coletividades, seremos responsáveis.
A pergunta era se Judas fora traidor ou parte de um programa para salvar Jesus, como muitos, também é uma tese defendida por muitos. Os evangelistas Marcos e Mateus dizem que Judas procurou os sacerdotes e exigiu dinheiro por ganância para entregar Jesus. Já os outros dois, Lucas e João, eles já falam diferente. Eles dizem que ele agiu influenciado por Satanás. Como nós não acreditamos em Satanás, né? Mas vai lá. Para Mateus, Judas encheu-se de remorso e se enforcou. Veja como não há unanimidade nem entre os 4 evangelistas. Já no Atos dos Apóstolos, diz que ele comprou um terreno, caiu prostrado e morreu com as entranhas expostas. Né? Nos textos apócrifos, Judas oscila entre revolucionário e covarde e teria sido instigado por uma mulher. Queria provocar revolta popular para colocar Jesus no poder ou estava frustrado com o pacifismo de Jesus. Né? Penúltima informação que eu tenho, que eu colhi, tinha muito mais, evidente. No livro Palavras do Infinito, também do Chico Xavier e Irmão X, que na verdade é o próprio Humberto de Campos, que passa a usar um pseudônimo a partir de uma certa época, ele revelou que entregara Cristo com a intenção de causar revolta popular para alçá-lo ao poder através da ação do povo. E, finalmente, a primeira menção dessa tese de que ele reencarnou como Joana d'Arc, ele aparece em Leon Denis, através de 2 livros, Joana d'Arc Médium e A Verdade sobre Joana d'Arc. E Divaldo Pereira Franco corrobora, e Humberto de Campos, naquele livro lá, Crônicas de Além Túmulo, sugere essa possibilidade. E Hermínio de Miranda, outro escritor espírita, agora já está desencarnado, já faz um bocado de tempo, no livro Cristianismo, a Mensagem Resquecida, também afirma isso. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia sobre como é difícil, né? Quando a gente pega reportagens da imprensa leiga sobre a vida de Jesus, também fala-se muita coisa, onde que ele esteve, onde que ele não esteve, até os 30 anos, se ele esteve entre os essênios, ou esteve no Egito, e o que ele realmente disse, o que ele não disse, o que é erro de tradução. Então é complicado, a gente não pode, tem que tomar um pouco cuidado, né, nesse aspecto assim. Fazer as nossas reflexões, né, que sejam racionais. Exatamente, né? E pesquisar, tentar, né, ler mais. Buscar, será que isso faz sentido realmente, né? Porque é o que a gente percebe aí, né? Em tudo isso que você trouxe, tem muito assim, aquele olhar ele foi induzido, ele fez por isso ou por aquilo. Não foi traído, né? Jesus sabia dos nossos pensamentos, sabia o que é em nós. Mas ali em Boa Nova também, na obra, né? No capítulo 5, quando fala dos discípulos, ali também tem um momento em que retrata essa questão e que Judas era muito voltado para a questão material e que naquele momento ele fala que tinha que ter um recurso financeiro para que as coisas acontecessem. E aí ele resolve passar, digamos assim, a sacolinha entre os discípulos. E ele fala, né, mestre, a sacolinha pequena. E aí Jesus, observando, né, já sabendo do que ia no coração e no pensamento de Judas, falou, a sacolinha é pequena. Tomara a Deus, não com essas palavras especificamente, né? Tomara a Deus que você não caia em tentação. E caiu. E caiu. Pelo seu livre-arbítrio, né? Ele não isenta. Não foi mulher, não foi nada. Mesmo que Jesus soubesse e devia saber, porque conhecia todo o trânsito da sua missão, né? Mas isso não isenta Judas de responsabilidade. Porém, também não temos agora que ficar maldizendo a memória dele depois de 2000 anos. Malhando, Todos nós erramos e erramos muito. Quem sabe o que cada um de nós fez? Será que é só Judas que errou? Nós, atualmente, ao ignorar os ensinamentos de Jesus, o quanto nós somos responsáveis pelos malefícios que a sociedade sofre por essa omissão, por erros ou pela prática em antagonismo que Jesus ensinou. A gente tem que pensar nisso. Bom, nós temos 3 minutos para falar ainda sobre jornais. Eu vou deixar as duas falar um pouquinho, vou falar 1 minuto só. Porque a gente tem o jornal Comunicação Espírita, da Associação de Divulgadores do Espiritismo, 25 anos circulando, é claro que com uma tiragem pequena em relação a outros periódicos. Nós hoje em dia temos o problema de que os periódicos espíritas ou não online estão assumindo esse espaço
e muitos jornais literalmente fecharam, quebraram os jornais impressos. Nós estamos nos mantendo, né? Queria convidar você você já deve ter percebido no intervalo do nosso programa, às vezes aparece lá para fazer a assinatura do jornal. O valor é irrisório, o problema é que nós dentro do regulamento do canal comunitário nós não podemos dar valores. Mas é insignificante, é por ano o equivalente a 4 ou no máximo 5 passagens de ônibus aqui em Curitiba. Pronto, falei. Então, procure se informar, faça contato com nós e nos ajude para manter o jornal circulando. Que a gente sempre procura fazer o máximo possível em prol da divulgação. Eu sei que você quer falar um pouquinho. E é muito importante, né, que a divulgação da doutrina espírita, dos eventos, do que está acontecendo. Porque muitas pessoas, como o Wilson falou, os jornais estão voltando para essa questão do virtual, não é? Mas ainda há muitos lugares que recebem a informação, além da casa espírita, que não podem participar através dos periódicos. Então nós temos muitos eventos que ali são divulgados, o que está acontecendo no movimento, lançamentos de obras que nos auxiliam no estudo e os esclarecimentos. E também ali nós temos informações, contribuições que vão auxiliar as próprias obras básicas, né, trazendo esclarecimentos. Então é muito importante. A divulgação, né? É muito importante esse jornal físico, porque é uma oportunidade de conhecer o que está acontecendo no movimento e também dos livros, poesias que acontecem aqui dentro do movimento que não está ainda em livros publicados, mas que são poesias, que são, né, estudos feitos, né, que são trazidos por estudiosos da doutrina. É o conteúdo doutrinário na forma de artigos, de ensaios, de reportagens, né, de resumos de eventos como congressos. Então são os jornais que são responsáveis por levar até, no caso, o leitor essa oportunidade. É um complemento da literatura espírita na forma de livros, como também esse programa e os programas radiofônicos, o Momento Espírita, a Federação Espírita do Paraná e outros tantos, né, que fazem fecham esse conjunto. Ok, minha gente? Então procure se informar, assine. Se não quer assinar o jornal da nossa associação, procure outros, tem bastante ainda, os impressos. E como é bom, né, ter na mão e poder levar no ônibus, em qualquer lugar, você ter ali, bom, cada um, mas eu não abro mão. Segue o nosso programa. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, o sal, a luz e os deuses. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, o espírito durante o sono. Em artigos, a ortodoxia nem sempre amena dos espíritas. E ainda, uma reflexão sobre os espíritas que falam de política. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro O Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte questão. Eu gostaria de saber como ocorre o processo das pinturas mediúnicas. A questão realmente é muito instigante, desperta a nossa atenção. Observa-se nas sessões de pinturas mediúnicas o médium, muitas vezes, pintar com as duas mãos ao mesmo tempo, com os pés, cada uma obra de um autor espiritual diferente e muitas vezes com traços bruscos que a gente que está observando não nota qual vai ser a finalidade do quadro, qual vai ser a paisagem final, a figura final. Só observa quando ele conclui, os traços parecem coerentes. Tem chamado a atenção nos últimos tempos no Brasil o caso, por exemplo, do médium Florencio Anton, que, entre muitos outros, também produz inúmeras pinturas mediúnicas. O que Kardec falou a respeito disso? Porque tudo que a gente fala em doutrina espírita tem que primeiro buscar, né, nas fontes básicas. O que Kardec estudou, ou mencionou, ou classificou a respeito disso? Ele menciona que é uma espécie de mediunidade especial, em que o médium consegue produzir pinturas que revelam o espírito desencarnado, o estilo que ele tinha nos quadros atuais, que são diferentes, naturalmente,
daqueles que ele produziu enquanto encarnado, mas que trazem a semelhança do estilo, como uma obra, né, revela pelas suas características literárias o autor que a produziu. Kardec menciona, por exemplo, numa revista espírita, o caso do médium Sardô, que pintava simultaneamente com as mãos, fazia movimentos bruscos, cada um quadro diferente, ia e voltava, e ele só conseguia saber qual seria a pintura quando ele terminava, porque antes os traços pareciam incoerentes. Ele relata também o caso de uma professora de pintura, de desenho, que dizia que se ensinasse aos seus alunos o método que os espíritos usavam, ninguém conseguiria pintar nada, porque o movimento ia e vinha sem nenhuma coerência aparente, e no final nós tínhamos uma obra completa revelando o estilo do autor que a produziu. O que nós observamos da mediunidade, da pintura mediúnica chamada psicopictografia? Que, na realidade, o que nós temos de mais próximo, por analogia, seria a psicografia mecânica. Não é possível conceber que os espíritos desencarnados comandem meramente através do cérebro do médium diversos órgãos, diversos membros, cada um produzindo o seu quadro peculiar. Então, o que nós temos pelas análises e observação feitas de mais próximo é a ação mecânica de domínio através do fluido perispiritual combinado com o fluido do médium, que faz a pintura, direto sobre os membros, sem passar ao menos pela parte consciente do seu cérebro, porque normalmente ele não sabe o que está pintando e só vê o quadro depois de terminado. A Universidade de Coimbra, ao fazer pesquisas com o médium Florencio Anton recentemente, observou que durante a pintura mediúnica, sua parte consciente tinha movimentação elétrica quase zero. Ele estava num estado como que de sono. E, ao mesmo tempo em que se conservava no eletroencefalograma como se estivesse no sono, com o cérebro praticamente paralisado, na sua parte de manifestação consciente pelo menos, ele falava em francês com os presentes, língua que ele desconhecia, e pintava com as duas mãos e os dois pés quadros diferentes. Viu-se então que realmente havia uma conjugação da energia do espírito comunicante, autor como Monet, Picasso, Rembrandt, né, sobre os membros dele, independentes do seu controle cerebral, da sua consciência da obra que estava sendo produzida, e na conjugação dos fluidos do perispírito, do espírito desencarnado, com o perispírito do médium encarnado, ele dominava, como se fosse um pincel, uma extensão da sua própria individualidade, comandando pelo pensamento, porque é assim que o espírito age, os seus movimentos para que a obra final fosse produzida. O que nós temos de relevante na pintura mediúnica? Um chamado para a consciência de que todos continuamos a viver após a morte do corpo físico e conservamos as habilidades e as peculiaridades que nos caracterizavam na vida terrena. É uma conclamação, a crença, a constatação da imortalidade da alma e a consciência de que somos espíritos imortais. Muita paz. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adepr@adepr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional, pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor. O Espírito da Verdade é a obra escolhida para o quadro Presença Literária. O exemplar que trouxemos para a apresentação é a 8ª impressão da 18ª edição,
ano 2020. Por 5 anos, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira receberam mensagens de diversos estilos literários ditadas por vários espíritos acerca da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Entre 1956 e 1961, os espíritos ditavam em reuniões íntimas ou públicas que aconteciam em Uberaba as mensagens de número ímpar para Francisco Cândido Xavier e as de número par para Valdo Vieira. E em 1962 recebemos a primeira edição desta excelente obra que nos traz 104 mensagens ditadas por espíritos como Bezerra de Menezes, Lins de Vasconcelos, Eurípides Barçanufo, Meimei, Hilário Silva, Emmanuel e tantos outros. Mensagens essas com temas como amor, mediunidade, mensagens de caridade, de otimismo, fé, esperança, cada uma delas relacionadas a um capítulo e item do Evangelho segundo o Espiritismo. Francisco Cândido Xavier, conhecido e chamado carinhosamente por nós Chico, é sem sombra de dúvida um dos expoentes da cultura brasileira do século XX. Nasceu em 1910 e aos 5 anos já via e ouvia os espíritos, estabelecendo uma relação que nos proporcionou mais de 400 obras de diversos gêneros literários, romances, crônicas, contos, poemas, poesias, obras de cunho científico, filosófico e religioso. Em 1981, Francisco Cândido Xavier foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Em 2012, 10 anos após a sua desencarnação, num evento promovido pelo Sistema Brasileiro de Televisão, foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Valdo Vieira nasceu em 1932 na cidade de Monte Carmelo, em Minas Gerais. Médico, lexicógrafo e dentista. Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira se conheceram em 1950. Valdo é o parceiro encarnado mais conhecido de Chico Xavier e eles desenvolveram várias atividades mediúnicas na comunidade cristã. E essas atividades resultaram em diversos livros, muitos deles publicados pela Federação Espírita Brasileira. Valdo psicografou outras importantes obras espíritas, entre elas Conduta Espírita e Ceareiros de Volta. Prezados telespectadores e internautas, o Espírito da Verdade é um presente da espiritualidade para todos nós que ansiamos pela vigência do Reino de Deus no mundo. Uma excelente leitura e abençoada semana a todos.